Fernanda, com os desenvolvimentos dos últimos dias, a gente viu um certo temor no mercado de crédito brasileiro, Raizen e GPA, dois nomes super fortes, pedindo recuperação extrajudicial. Muita gente ficou com receio, e especialmente locadores desses dois grandes players. Mas acho que o efeito não para aí, ele alcança também outros locadores de outras empresas que possam também estar em dificuldades. Afinal de contas, a gente está passando por um cenário econômico desafiador, taxa de juros altas, guerra lá fora. Então, acho que o papo aqui começa com o entendimento de que empresas em dificuldades podem entrar com pedidos de recuperação extrajudicial ou judicial, e isso pode afetar ou não os seus locadores. Então, acho que para que a gente comece aqui alinhando conceitos, eu queria que você explicasse um pouco o que são e quais são as principais características desses pedidos de recuperação, tanto extrajudicial quanto judicial. Legal, Bruno, esse assunto muito importante mesmo, as pessoas têm se preocupado quando escutam sobre os pedidos de recuperação judicial e extrajudicial, o que vai acontecer com o meu imóvel que está alocado para essas empresas, eu vou deixar de receber o aluguel, então acho que é muito importante esse esclarecimento desse nosso bate-papo. Então, falando um pouco sobre recuperação extrajudicial e judicial, a recuperação extrajudicial é uma negociação estruturada. Então, o devedor ele vai negociar com determinados credores, e não todos, a sua dívida principal. Então, exemplo do GPA, ele escolheu ali, provavelmente eram as dívidas que mais impactavam o negócio, ele escolheu ali os credores financeiros não operacionais e vai prever ali uma condição especial para esses credores, e nesse momento ele busca um fôlego para daí sim reestruturar a sua dívida. Então, a recuperação extrajudicial ela tem esse caráter, então ela olha para determinados credores, enquanto que a recuperação judicial, esse é um processo conduzido sob a fiscalização do Poder Judiciário, você tem a figura do administrador judicial, e aí todos os credores estarão sujeitos àquela proposta que vai ser apresentada no âmbito do plano de recuperação judicial. Então, essa é a maior diferença entre os dois procedimentos. Ambos contam com o que todo mundo aí conhece como stay period, que é o período no qual as execuções, elas são vedadas, execuções contra o devedor, enfim, que tem o objetivo de propiciar um ambiente saudável para discutir essas dívidas, né? É o que acaba dando o fôlego para esses devedores, para eles de fato tentarem reestruturar a empresa. Exatamente. Não, ótimo. Essa é a diferença. Mas acho que aí a gente entra já no segundo ponto, que é descendo e tentando dar um olhar mais específico para contratos de locação. Como é que esses pedidos de recuperação, seja extrajudicial ou judicial, afetam ou podem afetar contratos de locação vigente, assumindo que essas empresas em dificuldade sejam locatárias desses imóveis? Perfeito. A simples apresentação do pedido não é uma carta branca para deixar de pagar esses aluguéis. Muito pelo contrário, né? A apresentação do pedido de recuperação judicial, aqui principalmente, vai estabelecer uma regra. Então, aqueles aluguéis que se venceram antes da apresentação do pedido de recuperação judicial, esses sim vão estar sujeitos às condições que vão ser apresentadas naquele plano de recuperação judicial. Agora, os aluguéis que se vencerem posteriormente a esta data devem ser satisfeitos pelo devedor. Inclusive, a gente espera que isso aconteça, principalmente quando aquele bem locado ele é considerado essencial para o desenvolvimento da atividade daquela empresa em recuperação judicial. Então, essa acho que é a primeira coisa que a gente tem que deixar bastante claro. Então, só para ficar claro, não é pelo simples fato de um devedor, uma empresa em dificuldade, ter apresentado ou formalizado um plano de recuperação, seja judicial, seja extrajudicial, que ela pode automaticamente deixar de pagar os aluguéis devidos e continuar usando aquele imóvel. Isso não, exatamente. Não? Tá, ok. Exatamente. Bom, então a gente tem essa situação. O que acontece aí olhando para os contratos, né? A gente costuma encontrar nos contratos cláusulas que prevêem resolução do contrato na hipótese de apresentação de pedido de recuperação judicial, extrajudicial ou falência. O tribunal, examinando essa cláusula, ele tem oscilado sobre a validade dela, né? Então, de um lado, você tem ali a observância do princípio da autonomia da vontade das partes, do pacta sunt servanda, você presume que as partes qualificadas distribuíram, alocaram ali os riscos e quando previram
essa resolução, então ela deve acontecer. De outro lado, você tem um locatário que quer preservar aquele imóvel, principalmente quando ele desenvolve as atividades dele lá. Então, você tem a hipótese de galpões logísticos, ou quando você tem uma fábrica que é sediada naquele estabelecimento, então isso ganha um contorno especial. Então, você tem essa cláusula, tem a interpretação que o tribunal, principalmente aqui de São Paulo, tem feito. O que a gente nota é que a maior parte tem entendido pela validade dessa cláusula, enquanto outra ainda oscila, dizendo que não, que você tem que olhar para caso a caso e olhar para a essencialidade do bem. Então, essa é a primeira preocupação que o locador vai ter, é olhar para o contrato dele e falar, poxa, o que eu previ aqui numa hipótese como essa? Sabe que pela minha experiência, alguns anos atrás, quando esse cenário de recuperação judicial ainda não era tão comum, era mais comum a gente ver contratos de locação que diziam que uma apresentação de um plano de recuperação, assim como uma falência, e essas coisas estavam colocadas mais ou menos na mesma hierarquia, geravam uma rescisão automática daquele contrato. Acho que naquela época se tinha um pouco essa percepção de que, né, do ponto de vista do locador, ele não queria nem participar daquilo, ele não queria estar envolvido, talvez por uma falta de conhecimento do que era o processo, talvez pela percepção de que ele se igualava na prática a uma falência, ou antecedia uma falência. Fato é que, em alguns casos, isso pode até dar problema, porque muitos locadores podem não querer que rescinda o contrato, eles podem acreditar que aquela empresa pode ter o seu turnaround ali, pode continuar mais saudável à frente. Então, acho que é importante que eventuais locadores vejam os seus contratos e vejam se ele tem essa redação com essa visão talvez um pouco mais antiga, mas nos dias atuais é mais comum ver como uma opção que o locador tem e que, no mais das vezes, a gente vê que ela é pouco utilizada na prática. Numa situação como essa, de apresentação de pedido de recuperação judicial, acho que você tem que voltar um olhar também para as garantias. O que eu tenho de garantia, ou como eu posso reforçar essas garantias? Acho que esse é um ponto que vocês têm visto bastante, antes até que aquele pedido aconteça, é importante você ter esse olhar prévio. É verdade, a gente tem uma experiência aqui, especialmente em contratos de locação mais estruturados, como contratos de build to suit ou sale leaseback, que geralmente são feitos com empresas que têm supostamente um crédito melhor, né? Se bem que agora acho que esse conceito de crédito está meio volátil nos últimos tempos, mas a gente sempre trabalhou aqui com o conceito de monitoramento da saúde financeira ou da saúde econômico-financeira daquela empresa locatária. Então, muitos contratos, especialmente de build to suit, que o valor que ela teria que garantir, né, que a locatária teria que garantir, é muito alto, a gente previa um certo pacote de garantias inicial, ou muitas vezes até, dependendo do crédito que a empresa tinha, quando ela contratou nenhuma garantia, e previa cláusulas em que a gente monitorava essa saúde financeira e tinha hipóteses de reforço de garantia caso essa saúde se deteriorasse. A gente tinha discussões sobre quais eram os critérios objetivos para dizer se essa saúde financeira tinha se deteriorado ou não, e aí que entram os famosos covenants financeiros, né, os financial covenants, que são mais comuns em dívidas, né, operações de dívidas, debentures, notas comerciais, e que foram importados para esses contratos de locação mais estruturados. Então a gente vê muitos casos em que o locatário está sujeito ali a certos financial covenants similares aos de dívidas, que falam do índice de cobertura, ou seja, ele não pode ter mais do que determinado índice de alavancagem, ele tem que ter um certo nível de caixa livre com relação ao que ele tem de dívidas, ou seja, bons parâmetros que, em tese, poderiam dizer que aquela empresa está saudável. Agora, nada disso adianta se você não faz um monitoramento de perto da saúde financeira dessas empresas. Eu acho que, honestamente, muito embora você possa até fazer, eu acho que na prática esses índices financeiros também, assim como a cláusula de rescisão não automática, ela acaba significando muito mais uma forma de você chamar aquele devedor à mesa em uma situação em que ele quebra aquele covenant, que ele
passa por cima dessa cláusula, te dá a chance de trazer aquele locatário à mesa para conversar e eventualmente reforçar o seu pacote de garantias. É isso que a gente tem visto na prática. Muito raro ver estas cláusulas serem causa direta da rescisão contratual de eventual contrato de locação. Perfeito. Aí acho que falando ainda um pouco sobre repercussões desses pedidos, acho que a situação ganha contornos aí mais graves quando realmente o devedor deixa de adimplir não só aquelas parcelas que ficaram sujeitas à recuperação judicial, aqueles aluguéis que se venceram anteriormente a isso, como os que se vencem depois, né? Acho que se aquele bem de fato é essencial, como o devedor diz ser, deveria ser uma preocupação dele adimplir, né? A partir do momento que isso não acontece, aí de fato o credor deve, deve entrar com uma medida judicial para se proteger disso e até retomar o seu bem. E aí também a jurisprudência tem oscilado sobre essa discussão. Então, basicamente, você tem um direito, são dois direitos que o locador tem. Tem o direito à cobrança daqueles valores e o direito à retomada do bem. Esse bem, por mais que seja considerado essencial, ele não é um bem de capital do devedor. É um bem de propriedade do locador. Então, ele deve ter direito a persegui-lo, né? É claro que sempre há um sopesamento de que se aquele bem é essencialíssimo à atividade da devedora e sem aquilo não vai operar. A gente teve casos, por exemplo, como o do ITER, isso foi bastante discutido. E no fim foi determinado mesmo a desocupação daquele imóvel. Não estavam sendo pagas não só aquelas da passada, as parcelas anteriores ao pedido de recuperação judicial, como as posteriores. Isso enfraquece muito essa alegação de essencialidade do bem. Mas a gente ainda vê, principalmente juízes de primeiro grau, entendendo aquele bem essencial e o protegendo de alguma forma, inclusive para além do prazo do stay period. Então, essa é a questão que eu acho que hoje o locador tem que ter uma preocupação maior. Então, além do que a gente falou aqui sobre olhar para a cláusula e para as garantias, é tentar entender qual é a essencialidade daquele bem para a operação do devedor. Né? E a partir daí, pensar em estratégias muito alinhado com essa fiscalização que você falou, principalmente quando ele sabe desde o início que aquilo é essencial. Né? A gente começou a ver, inclusive, cláusulas que já tratam dessa questão da essencialidade, como que vai se dar numa situação de pedido de recuperação judicial, justamente para evitar que essa decisão seja terceirizada por um juiz, né, e você fique ali à mercê de uma decisão judicial. Bom, então diante desse cenário, pensando aqui em contratos de locação existentes e quem esteja aqui nos acompanhando, que está negociando contratos de locação comerciais, o que a gente poderia pensar? Quais são os pontos de atenção que vem à sua cabeça? Numa situação prática, né? Foi apresentado o pedido de recuperação. Então, a primeira coisa é revisitar o contrato, ver o que a cláusula prevê nessas hipóteses, olhar para as garantias e, diante do que estiver ali estabelecido, talvez uma renegociação de alguma cláusula, de alguma situação, que é o que você estava falando mais no início. Essa é a primeira coisa que você precisa fazer e acompanhar de perto a evolução dessa recuperação, como que ela vai se dar, e não esperar casos adimplamentos aconteçam depois da apresentação do pedido de recuperação judicial, não esperar que isso se alongue muito e que a exposição fique maior ainda. E para casos que ainda estão sendo negociados, né? Acho que agora a gente vai passar por uma mudança. O nosso mercado vai começar a aprender com esses casos emblemáticos e vai tentar tratar. Eu acho particularmente que a gente vai ver um foco maior, um ressurgimento de atenção nas cláusulas de garantia e nas cláusulas de rescisão. Mais especificamente nas cláusulas de garantia. Eu acho que talvez a gente comece a ver conceitos que a gente antes só via em contratos de build-to-suit e sale-leaseback, como essas cláusulas de covenants financeiros que eu estava dizendo, sendo importadas para relações comerciais, né, de uma locação comercial tradicional, como uma forma do locador acompanhar a saúde financeira daquele locatário. Eu acho que isso é importante, mas não para aí. Né? Como eu tinha dito, acho que tem esse monitoramento na prática que precisa ser feito, e você precisa entender que
ainda que você tenha esse arsenal, né, cláusulas de acompanhamento, de limitação, de endividamento daquela empresa, cláusulas que te permitam reforço de garantia e até cláusulas que te permitam rescisão, eu acho que é importante essa percepção de que ainda que a empresa esteja em dificuldades, se ela estiver adimplente com o seu contrato de locação, talvez seja mais desafiador para o locador simplesmente tentar uma rescisão e, digamos assim, sair daquele risco, né? Perfeito. A primeira coisa que o judiciário vai olhar ali é qual foi a lesão do direito, né? Então, se o inadimplemento não acontece, vis-à-vis a uma empresa que está em recuperação judicial e está tentando ali soerguer, isso vai ser sopesado sem sombra de dúvida. Então, é isso que você falou. E olhando para os contratos que estão em negociação, do ponto de vista de recuperar o valor, é olhar para a exposição a crédito desse locatário, né? Garantias robustas, e aí pensando na retomada do bem, que é o que a gente discutiu sobre essencialidade, etc., talvez uma declaração de não essencialidade daquele bem para a operação. Acho que Muito interessante se essa parte ideia. de algo para uma eventual futura discussão nesse sentido. Não, muito legal. Bom, eu acho que era isso. A gente cobriu diversos aspectos aqui. Acho que a gente conseguiu trazer um pouco de mais luz e mais entendimento, que talvez muitos locadores hoje estejam com dúvidas. Então, a gente fica aqui à disposição. É um assunto Claro. que a gente segue, a gente assessora vários clientes, locadores, investidores, gestores, e a gente tem sentido uma certa preocupação no ar. Então é importante difundir conhecimento, mas também se colocar à disposição para o que eles precisem, tá? Isso aí. Fica por aqui. Obrigado. Obrigada. Obrigado pelo papo.